Senadora Kátia. Obrigado, senhor presidente. Projeto do senador, de autoria do senador Everton Rocha do Maranhão, e eu quero aqui saudá-lo por essa autoria maravilhosa que diz respeito diretamente um benefício aos brasileiros mais pobres do país. Trata-se do projeto de lei PL 669 de 2019, de autoria do senador Everton, que altera a lei 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências, para vedar a cobrança de taxa de religação de serviços públicos, porque todos nós sabemos que apenas as famílias e as pessoas mais pobres é que cortam a energia, ficam sujeitos ao corte de energia. Classe média e classe A e B, dificilmente ou raramente existe um corte de energia. O artigo 1º da proposição acrescenta à Lei 8.987 de 95, o artigo 13A. Veda-se a cobrança de taxa destinada à religação ou restabelecimento do serviço. Por conta dessa lei de 1995 e a lei do consumidor de 1990, que não deixa claro a respeito dessa taxa de religação. E é exatamente nesse sentido que as empresas... Senadora Kátia está lendo um relatório, por favor, pessoal. Ela está tendo que elevar a voz para poder Obrigado, presidente. Eu estava mesmo levantando a voz. Então, eu estava ficando aflita, porque é muito importante esse projeto do senador. Então, o seguinte, não, levanto quando é preciso, senador, principalmente com os machistas. Então, essa lei traz uma confusão e não traz uma clareza se as empresas privadas ou públicas de energia elétrica e de água, se elas podem ou não cortar o serviço ou se ela pode ou não cobrar uma taxa de religação. Então, senadora Leila, em Brasília custa R$ 90 a taxa de religação. No Maranhão, a taxa é de R$ 10,74, mas a taxa de urgência, eles inventam uma taxa de urgência, ninguém sabe o que é urgência, o que não é, passa no Maranhão para R$ 58. No Tocantins, a trifásica está R$ 32 e a monofásica R$ 7,50. Então, existe uma disparidade de taxas de cobrança. E rico não deixa cortar a energia, só os mais pobres. Então, esse projeto, ele foi, inclusive, aprovado na Assembleia Legislativa do Tocantins, o autor é o deputado estadual Jorge Frederico, e na Câmara Municipal de Palmas, o vereador Diogo Fernandes. O que aconteceu? As empresas entraram com uma ação no Supremo dizendo que não poderia ser uma lei estadual, que tinha que ser uma lei federal para poder alterar e não permitir essa cobrança de taxa de religação e uma tal taxa de urgência que ninguém sabe qual é, ainda mais os mais pobres se vão conseguir entender essa taxa de religação. A chamada taxa de religação de serviços públicos é um tema controverso. Não existe lei federal, dispositivo que explicitamente a autorize e que nem a proíba. A questão da religação tem sido, de fato, relegada a normas infralegais, a cargo das agências reguladoras. Segundo esse raciocínio, o serviço de religação tem um custo para as empresas, que, por sua vez, deve ser ressarcido pelo usuário. No entanto, entendemos que tal raciocínio falha ao desconsiderar que esse ônus recai de maneira particularmente pesada sobre os mais pobres. Imagine uma taxa de religação de R$ 90 e uma energia cortada por 50. Como é que vai agir essa família? E o que mais ainda é duvidoso, a lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, é o Código de Defesa do Consumidor. Sabe o que ele diz no seu artigo 22?
os órgãos públicos, por si, ou suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ou seja, pela Lei de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais não deveriam nem ser descontínuos, ou seja, cortados, mas infelizmente não há clareza nisso. E essa proposta do senador Everton traz justamente a proibição, ponto, para a cobrança de taxa de religação de energia. E tem uma emenda muito importante, que diz o seguinte, o autor da emenda, é vedada a cobrança de taxa, tarifa ou outra modalidade de contraprestação pela religação ou restabelecimento do serviço, cujo prazo máximo de realização será, em qualquer hipótese, de 12 horas. Então, quando eles colocam a religação para 24 horas, justamente para cobrar a taxa especial para religar a energia com menos de 12 horas. Então, esta emenda do senador Messias de Jesus inclui que é vedada essa cobrança a partir contada e a religação a partir de 12 horas, contadas a partir do pedido do consumidor ou da quitação de eventual débito. E inclui ainda, para apreciação dos colegas, uma emenda para, assim como a Assembleia do Estado de Tocantins incluiu os serviços de água, que nós também possamos incluir a taxa de serviços de distribuição e abastecimento de água, quando cortado, também em 12 horas a religação, não podendo cobrar taxa de religação ou taxa especial de religação. Peço aos colegas uma atenção muito especial a esse projeto, porque é de um alcance extraordinário, exclusivamente para as pessoas mais pobres, inclusive aqueles das taxas especiais. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o autor da proposta. Senhor presidente, queria primeiro cumprimentar a senadora Cátia Abreu, que fez aqui de forma muito firme. Ela vive no dia a dia, num estado que também sente na pele muitas injustiças sociais. Nós do Nordeste, do Norte, enfim, todas as regiões periféricas dos grandes centros do país, essas pessoas sabem o quanto que é sofrido o dia a dia para você manter as contas de dentro de casa permanentes, todo o tempo em dia. E serviços essenciais e questões básicas como o direito da alimentação, as 3 alimentações ao dia, o direito a fornecimento de água, de acesso à água, ao saneamento básico, à luz, à energia elétrica, são direitos e parece, para muitos que já têm condição, uma coisa muito básica. Mas para milhares, e olhe lá, milhões de famílias nesse país, ainda é o motivo de muito estresse e de muita dor de cabeça de um chefe de família. Muitos hoje já saíram de casa cedo sem saber o que vai trazer de volta para casa no final do dia para que dê de alimentação para os seus filhos. E veja a humilhação que essas famílias não passam, presidente. Quando chega lá a companhia energética e corta a energia, como foi falado aqui, muitos casos, eu tenho vários que chegaram para mim, casos de energia elétrica de R$60 a R$70. Aí esse trabalhador não atrasou a conta porque ele é mal pagador. Pelo contrário, quando ele atrasa é porque realmente o poder dele de compra, ele vai pensar, ou eu pago energia ou eu boto comida para o meu filho básica, arroz, ovo, tomate e o leite, e aí ele acaba atrasando e aí ele tem esse constrangimento, essa humilhação permanente que essas famílias passam. Então o projeto é bem simples. Essa família que atrasou, ele vai ter que correr atrás de pagar. Ninguém está proibindo de cortar o serviço. Só que ele pagando com muito sacrifício, já penalizando o orçamento dele, ele também não pode ser
explorado, empurrando uma taxa, às vezes, maior que a própria conta de energia dele, para ele voltar a ter acesso. Então, eu peço aqui, em nome da Sandra Maria, eu gravei um programa eleitoral na época da campanha na casa dela, no Monte Castelo, lá em São Luís, onde ela relatava essa humilhação, ali perto da rua Raimundo Corrêa. E a Sandra relatava a humilhação que ela e vários outros conhecidos já passaram com o corte da energia elétrica. E eu disse para ela que uma das minhas principais bandeiras seriam essas. Parece ser simples, mas para essas pessoas que estão lá na ponta, eles aguardam ansiosamente, porque nós sabemos o quanto que vai ser importante para devolver, no mínimo ali, a dignidade e também as condições para que eles possam ter esses serviços básicos. Eu peço encarecidamente aos nossos pares, colegas, que nos acompanhem, nos ajudem a aprovar esse projeto e parabenizar a senadora Kátia, agradecer de incluir como emenda também não só taxa de energia elétrica, mas também a taxa do fornecimento da água, ali do Serviço de Saneamento Básico. Obrigado, presidente. Votação. O relatório da senadora Kátia Abreu, que leu a DOC, muito bem lido, senadora. Deu explicações corretíssimas aqui para todos nós, esclareceu qualquer dúvida. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permanecem como estão. Aprovado o relatório. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI e a emenda da senadora Kátia Abreu, que fez aqui a DOC. Vamos passar... Pois não, senador. Presidente, só lhe agradecer ao tempo que nós vamos continuar aqui nessa luta dentro da casa. Trazer aqui essa resposta já não vai mais servir para este relatório que já foi aprovado, mas não se preocupe, senador veneziano, que nós pesquisamos muito e a turma do freezer cheio não deixa cortar energia porque eles não querem que o caviar estrague nem o filé. Tá? Quem atrasa de verdade e fica passando esse tipo de humilhação é quem realmente não tem condição.